podermos estar aqui em Sua presença, crendo na Sua graça e misericórdia para conosco. Cremos que o Senhor tem estendido as Tuas santas mãos. Podemos crer que temos achado graça diante dos Seus olhos para estar vivendo nesta hora, Pai. Como Tu disseste, quando esteve em Jerusalém, o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. E aqui estamos nós, Pai, convencidos desta verdade. Que o Senhor venha nos ajudar. Que o Senhor venha tomar conta, controle de tudo, da nossa mente, do nosso coração, de todo o nosso ser. Perdoe as nossas fraquezas, Pai. Toma-nos no Teu Espírito, nos arrebata de nosso sentido neste momento, que toda a nossa atenção esteja voltada para a revelação da Sua palavra, pois o Senhor fala conosco por meio da Sua palavra. Tome conta de cada um de nós, Pai. Dê-nos a Tua inspiração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ler Apocalipse 3, versículo 12. Amém? A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Deus abençoe. Pode se sentar. Desejo ler 4 parágrafos, a mensagem intitulada O Nome de Jesus. Parágrafos 20, 21, 22 e 28. Não vou ler todo o parágrafo, vou ler parte do parágrafo. Amém? Parágrafos 20, 21, 22 e 28. O profeta nos disse: seja o que for que ele revele a nós, e virmos que é a verdade, e isto estando em linha com a sua palavra, todo o caminho através da Bíblia, que isto é a verdade, e o Espírito Santo, estando de acordo com isto, não temos nenhuma barreira denominacional para nos impedir de aceitar aquilo e irmos diretamente naquilo e seguirmos em frente. Parágrafo 21. Mas queremos estar livres e somente movermos quando o Espírito Santo nos mover, nas profundezas e nas alturas, e simplesmente seguir em frente, em frente, em frente, em frente, onde quer que Ele queira. Amém? Mas agora não queremos aceitar nenhum fanatismo. Nós traçamos uma linha bem lá. Se alguém recebe um pouco de alguma coisa que o Senhor o revelou, e isto não coincide com esta Bíblia, de Gênesis a Apocalipse,
e se torna uma doutrina, então nós não aceitaremos isso. Bem, isso tem que vir da Bíblia. E isso não pode se tornar simplesmente através da revelação de alguém. Se a revelação está de acordo com a palavra, está bem. Amém? Glória a Deus. 28. E que bela ilustração hoje. Agora Urim e Tumim do Velho Testamento tem terminado. Porque o sacerdócio mudou. Agora, Urim e Tumim é a palavra de Deus, a Bíblia. Sim, Senhor. Aqui a Bíblia diz que a palavra de todo homem seja mentira e a minha verdade. E não importa quão real ela pareça, quando o homem está dizendo, ou quão real seja seu sonho, ou seja a sua revelação, se isto, cada livro na Bíblia, se toda a Bíblia não reflete luz sobre aquilo como a verdade, deixe aquilo de lado. Deixe aquilo de lado. Amém? Deus abençoe. Desejo falar um pouquinho com os irmãos sobre o nome, né? Eu creio que precisamos estar bem esclarecidos por Deus para não perdermos o que de mais precioso nós desejamos, que é estar com Deus. E quando o assunto trata-se de Deus, trata-se de vida eterna. Não é um brinquedo, é uma responsabilidade muito grande, e tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem pontas para sustentar a fé de todas as maneiras que as pessoas desejarem aquela fé. Mas Deus tem a sua fé genuína. Por isso eu creio de todo o meu coração, quando Paulo disse, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que? Esta fé para crer nesta palavra de Deus. Então, nós sabemos que o diabo, ele toma de várias maneiras todas as coisas, e só Deus pode nos centralizar. Estava falando com o irmão Júnior, quando temos uma inspiração errada, e você se apoia naquilo, aquilo se parece tão real, parece Deus. E o diabo vai trazendo pensamentos, e logo estamos imbuídos ou envolvidos naquilo, e a coisa vai se distanciando. Mas Deus traz a coisa de volta. Então eu tomei de Apocalipse 3, 12, porque certamente é um dos lugares que a Bíblia relata de um novo nome. Nós temos Apocalipse 12, 2, 17, que fala de vitorioso, daquele que vencer, ele recebe uma pedra branca e na pedra um novo nome. Então, lendo, você percebe que ali está: aquele que vencer receberá a pedra, e na pedra um novo nome. Não disse que nome que é, né? Então, como é que vamos sustentar aquilo ali como base para que Deus tenha um novo nome, ou a mudança de um nome? Então, como acabamos de ler,
o relato do nosso precioso profeta, irmão Branco, toda revelação, ela tem que concordar plenamente com a Bíblia. Verdade? Amém. Você crê nisso? Amém. Então, vamos levantar um ponto crítico. Como é que a Bíblia estaria contra ela mesma? Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia está escrita eternamente. Amém? Na inglês é eternamente também. Tá. Veja que é muito bom. Então, eternamente, como é que haveria uma mudança de nome em Apocalipse 3:12? A Bíblia está chocando, né? Então, é a maneira de ver. Perguntaram para o irmão Brana, vou ler aqui. Perguntaram para ele, perguntas e respostas, número 3, pregada 30 de agosto de 64. Fizeram a pergunta para o profeta: explica a diferença entre o nome de Jesus e o nome de Jesus. Espere um momento. Ele leu errado, né? Espere um momento. Explique a diferença entre o nome Jesus e o nome de Jesus. Amém? Deu para entender? Explica a diferença entre o nome de Jesus e o nome de Jesus. Explica o nome Norivan e o nome de Norivan. Tem diferença? Então, o irmão Brana vai explicar. Bem, ambos serão a mesma coisa, se forem aplicados da mesma maneira. Bem, aplicados à mesma pessoa. O nome Jesus e o nome de Jesus, o nome de Jesus e o nome é quem ele é. O nome é quem ele é. O nome de Jesus está falando da pessoa. Então isto seria o mesmo. Eu penso que isto não soa sensato? O nome de Jesus e a pessoa, ela mesma. E o nome de Jesus é você referindo àquela pessoa. Vê? Amém? Digamos, meu nome é William, este sou eu, correto? Agora você diz, eu falando o nome de William, então vocês estarão se referindo a mim. Este é o meu nome. Vê agora? Amém? Então, quando falamos do nome de Jesus, do Senhor Jesus, ou o nome de Jesus, nós estamos falando de Deus feito carne humana. Amém? Glória a Deus. Encontrou, irmão Lance? Hebreus 13:8. Glória a Deus. Eu tenho muita coisa para ler, irmãos. Não marquei o horário, mas eu não vou demorar. Se eu não terminar, amanhã nós vamos prosseguir. Eu quero tratar desse assunto com muito carinho, vagarosamente, para que a nossa mente esteja limpa diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para que assim não tenhamos nenhuma dúvida e quando formos indagados por alguém, então você tem a resposta de Deus, que Deus trouxe através do nosso precioso irmão Brana. Para sempre. Certo? Então, eu quero deixar aqui, claro, né, para que não tenhamos embaraço. Eternamente,
Ele está falando eterno. É a nossa tradução. Na tradução em inglês, no inglês, está para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. A diferença, até eu disse para o irmão José Luiz que tinha diferença. Então hoje eu tomei o dicionário. Amém? Tomei o dicionário. Dicionário diz assim: significado de sempre. Sempre, então, para sempre. Em todo o tempo. A toda hora. Perpetuamente. Ou eternamente. Amém? Né? Mesma coisa. Amém? Entenderam? Então, se você ouvir alguém falar para você, não, para sempre um espaço de tempo. Meu amigo, leia o dicionário. Certo? Isso é para fortalecer ideias. Né? Em todo o tempo, a toda hora, perpetuamente ou eternamente. Correto? Amém? De modo contínuo, em que há continuidade. Constantemente ou continuamente. Amém? Em todo o tempo, em qualquer ocasião, sem cessar, em todo o caso, na verdade. Pronto, morreu o assunto. Amém? Então, não aceite isto como esta teoria. Então, se ele é eternamente, então nós teríamos um choque. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, logo Apocalipse 3:12, ele ter um nome diferente. Ainda que seja em manifestações humanas, né? Vamos ler daqui a pouco o profeta mostrando também isto para nós. Então, além de Hebreus 13:8, nós temos Filipenses, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Isso é a palavra de Deus. Então, temos até mais, né? Antes do Senhor Jesus nascer, Lucas 2:11 foi escrito assim: e que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Deixa eu ver se eu tenho uma outra escritura. Tá, tem outra. Lucas 1:30 ao 33. Foi relatado assim no Evangelho de São Lucas. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus nasceu de qual linhagem? Davi. Por isso é chamado de pai, é a linhagem que ele veio. Versículo 33, São Lucas: e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém? Então ainda Romanos 9, versículo 5 relata para nós de quem são os patriarcas. Paulo falando dos filhos de Israel, né? Os patriarcas, de quem descende o Cristo segundo a carne. Então os patriarcas, filhos de Israel, veio de Judá, onde Cristo veio da descendência na carne. Isso? O qual é sobre todas as coisas, quem? Cristo na carne. É sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém? Graças a Deus. Vamos deixar essas escrituras para nosso coração. Então é só para nós começarmos esta análise. E o irmão Leônidas me passou a tradução, perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 39. Perguntaram para o irmão Branham,
justamente referente a Apocalipse 3:12. Então, perguntaram para o profeta: qual é o nome que estará no povo de Apocalipse 3, versículo 12? O irmão Brana respondeu assim: eu não sei. Sim. Ele disse: dê a eles um novo nome. Eu não sei qual é. Dei. Provavelmente será feito conhecido quando nós chegarmos lá. Mas eu não sei que ele é agora. Vê? Ele vai fazer isso, vê? Ele dá a eles um novo nome. Ele dá a eles um novo nome, que eles somente souberam, eles mesmos. Vê? Amém? Correto, irmão? Sim, Não, essa é para traduzir. Esse aqui é os meus irmãos. tá, eu tenho aqui. Esse é a voz de Deus. Então, pela voz de Deus é escrito assim: eu não sei. Ele disse: dá-lhes um novo nome. Mesma coisa, dá-lhes. E no de Goiânia está escrito assim: darei. Futuro também. Darei um novo nome a eles. Certo? Então, as três estão perfeitas. Tá, depois eu tenho os 3 parágrafos, o seu, né? E os outros 2 você analisa. Eu pus aqui, depois eu te faço. Porque é muito bom ter a coisa perfeita, né? Para que não tenhamos errar mais. Por enquanto, vou deixar assim, o que o irmão Brana respondeu. Amém? Então, eu desejo ler alguns parágrafos na mensagem Como Poderei Vencer. No parágrafo 44, o irmão Brana nos diz assim: nós vemos que esta era, falando de Laodiceia, amém? Nós vemos que esta era que estamos vivendo é uma das maiores eras de todas as eras. Esta era da igreja de Laodiceia é a maior de todas as eras da igreja, porque é o fim do tempo e a harmonização da eternidade. Então, era mais pecaminosa. Esta era é a era mais pecaminosa. Há mais pecado nesta era do que alguma vez já houve. E os poderes de Satanás são muito mais difíceis para lutarmos contra eles do que foi em qualquer outra era. Veio? Parágrafo 52. Encontramos aqui que Deus sempre teve vencedores. Ele teve vencedores em cada era. Sempre houve, todo o tempo, em cada era que houve na terra, Deus sempre teve alguém que ele podia colocar as suas mãos em cima como uma testemunha na terra. Ele nunca ficou sem uma testemunha na terra. Ele nunca ficou sem uma testemunha, embora às vezes somente uma, porém alguém que venceu. Hein? Quem é testemunha de Deus? Todo aquele que crê e vence. Vence tudo, vence o mundo, vence o sistema religioso, vence a si mesmo. Precisamos guardar sempre isso. 89. Agora, observe nos tempos de João Batista. Deixa eu parar um pouquinho, irmãos. Eu desejo ler outro parágrafo aqui. Então, vou abrir um parênteses aqui. Vou ler na revelação de Jesus Cristo.
revelação de Jesus Cristo, na página 6. A exposição das eras. Só um pedacinho que o irmão Brana disse assim: a revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era e num tempo específico. Amém? Então, toda a revelação da palavra para cada era veio ao seu tempo específico. Daqui a pouquinho vamos juntar isso com mais alguma coisa que o profeta nos disse. Então, voltando ao 89, como poderei vencer? Agora observe nos tempos de João Batista, 89. Nos dias de João Batista, lá, foram encontrados 6, meia dúzia, que venceram. Em todas as eras, eles tiveram vencedores. Nos dias de João, eles tiveram 6. Estes eram José, Maria, Zacarias e Isabel, Simeão e Ana. Um homem, uma mulher. Um homem, uma mulher. Um homem, uma mulher. Okay? Um tipo de Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Okay? Amém? Glória a Deus. Todos os parágrafos será como poderei vencer. Amém? 150. Agora, a primeira mensagem ao anjo de Éfeso, eu quero que vocês ouçam o que ele disse em Apocalipse 2, versículo 7. Isto para aquela era da igreja, quando ele lhes falou tudo o que eles haviam feito, deixaram o seu primeiro amor. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Espírito diz às igrejas. Ao que? Irmão Branco, abre parênteses, a pessoa, não a igreja. Amém? O Espírito diz ao que? A pessoa, a indivíduo, que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vê? Vencedores em Éfeso. Quem era o mensageiro em Éfeso? Paulo. Os vencedores da era de Éfeso, indivíduos que venceram e se tornaram a igreja do Senhor, no templo, palavra, onde Deus abrigou-se neles através da mensagem de Paulo. Amém? Então foram indivíduos. Deus tem vencedores e ajunta esses vencedores, que são indivíduos, em cada um de vocês aqui nesta noite, um vencedor. Isso é verdade? Amém. Você é um vencedor, então você está aqui para receber o seu prêmio. Amém? Então lá com Paulo, aos que venceu foi dado a comer da árvore da vida. Que é a árvore da vida? Não é Cristo? A palavra pura? Os dias de Paulo. Paulo era o espírito do leão, ele era a palavra pura e os vencedores estavam alimentando a palavra pura. Veio o que foi a vitória deles e o que eles receberam na primeira era. Então vamos vendo, consequentemente, o que cada vencedor vem recebendo em cada era. Agora, a seguinte foi Esmirna, com Irineu. Agora, para os vencedores naquilo, ouvimos isso. Agora, no verso 11, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Vê? O vencedor. Então, a segunda era. Pérgamo, nós descobrimos que o vencedor havia deixado para ele nisto. Nós leremos no verso 17 para 152. Eu li o 150, 151. É do 150 ao 157 eu vou ler direto. São os parágrafos diretos. A igreja de Pérgamo, Martim,
Quem tem ouvidos? Irmão Branham abriu parênteses e falou: isto é para indivíduos, não para um grupo todo, para indivíduo. Esta é a noiva saindo. Vê você? Da igreja. De onde sai a noiva? Da igreja. De onde são os vencedores desta última hora? Da igreja. Então Deus está tratando com o indivíduo. Vamos guardar isso. Amém? Porque o irmão Branham está nos explicando que em cada era houve vencedores e cada um recebeu o prêmio da sua era. Amém? Então nós precisamos estar bem conscientes disso. Agora, o seguinte, Tiatira. Deixa eu voltar lá. Saindo da igreja. Ouça o que o Espírito diz: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Certo? Mais nada. Como podemos argumentar que isso aqui tem a ver com o nome do Senhor Jesus? Então, Deus nos dará graça para descobrir o que era oferecido naquela era, para que Deus estava oferecendo aquilo. Amém? A seguinte, Tiatira, Columba, vamos descobrir que o vencedor tinha, naquele dia, vamos tomar o verso 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Isto é correto. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E como ele no seu trono, Cristo regerá as nações com vara de ferro. E aqui está a igreja que venceu, assentada lá com ele para quebrar as nações com vara de ferro, que foi lá com Columba. Agora vamos passar para a igreja de Sardo, Lutero. Agora verso 5, capítulo 3. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Isto é para o vencedor de Sardo. 155, vamos tomar o verso 12. Isto é para a igreja de Filadélfia, com Wesley, né? No versículo 12: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Observe as promessas dos vencedores. E agora, Laodiceia, Branham, né? Nosso tempo, nosso irmão Branham. Esta é a última era da igreja, e haverá alguns vencedores lá. Haverá alguns. Você é um desses? Eu sou um dos tais. Amém? Haverá algum deles lá. Observe. Recorde cada era da igreja. Então, isso é o 156. Voltando aqui, o que o irmão Branham disse aqui? Exposição das eras. A revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era, num tempo específico. Amém? Então agora o profeta nos diz, vou só relacionar isso aqui. Recorde de cada era da igreja que procede. Saiu Éfeso, procedeu Esmirna, e assim foi procedendo até chegar em nós. Assim foi sucessivo, cada era. Então recorde cada era da igreja que procede isso, herda tudo que foi oferecido às outras. Vejam aqui em cima. Amém? Então tudo que Deus realizou em cada era, nós temos tudo aqui agora. Amém? Nós temos todas estas coisas. Agora que está, após eles realmente terem recebido estes poderes
e estes novos nomes e tudo mais que ele prometeu, de comer o maná escondido, e através de tudo isso, observe esta última era da igreja, Apocalipse 3, 21. Então aqui vem a nossa recompensa agora, para nós de Laodiceia, tirado fora. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Amém? Assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Então, 157, como poderei vencer? O irmão Branham disse assim: há uma recompensa para os vencedores. Siga em frente, ligue. Se está em você, coloque de um lado a lama e tudo mais. Siga em direção para cima. Sim, Senhor, para sentar comigo no meu trono. Amém? Então, guardamos que a promessa ou um prêmio aos vitoriosos de cada era. Ó, irmão Norivan, mas então, como é que vai ficar Apocalipse 3,12? Se foi na era de Filadélfia, a era anterior nossa, nós também herdamos este novo nome. Amém? Herdamos mesmo. Vamos chegar lá então. Amém? Então agora eu desejo ler para os irmãos. Eu já li no culto passado, ou em outros cultos, né? Vou ler de novo da era de Filadélfia. Depois os irmãos leem na página 282 a 295. Eu não vou ler todo o contexto. Vou pegar algumas partes, depois os irmãos leem que vocês vão se inteirar do assunto. Amém? Vocês farão isso? Amém? Então, aqui o irmão Branham começa, promessa aos seus. Começa aqui, promessa aos seus, na página 282 a 285. Apocalipse 3, 11 e 12. Eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Bem embaixo aqui, um parágrafo bem embaixo, o irmão Branham diz: temos uma palavra para todos nós neste tempo. Guarda, persevera, não desista. Revistamos-nos de toda a armadura de Deus. Usemos cada arma que Ele nos deu. Usemos cada dom à nossa disposição e olhemos para frente com alegria, porque vamos ser coroados por aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ora, Ele não está apenas dando coroas, mas Ele diz que estes, na noiva, serão feitos colunas no templo de Deus. Quem é feito coluna no templo de Deus? Vencedor. É os vencedores? É o que vencer. E foi aqui, está falando da era de Filadélfia. O irmão Branham está falando da era de Filadélfia. Amém? Vamos lembrar que é a era de Filadélfia. A noiva ela é formada de todas as eras. Então aqui a noiva. E aqui também a noiva. Está falando para nós agora. Amém? Foi falado lá, está sendo falado, porque você herda todas estas bênçãos. Mas o que é o templo de Deus? O irmão Branham pergunta. Agora ele vai responder.
Jesus falou de seu corpo como sendo o templo. Ele era o templo de Deus. Mas agora que somos seu corpo, a verdadeira igreja é o templo de Deus pelo Espírito Santo em nós. Amém? Glória a Deus. Agora ele vai fazer do vencedor uma coluna nesse templo. Mas o que é uma coluna? Perguntou o irmão Branco. Ele vai responder também. Uma coluna é realmente parte do fundamento, porque ela sustenta a superestrutura, graças a Deus, que põe o vencedor junto com os apóstolos e profetas. Amém? Você é um vencedor. Você está colocado juntamente com quem? Apóstolos, profetas. Profetas antes do Senhor Jesus que falaram dele, e profetas pós. Vamos pegar profetas que nós sabemos: Paulo, irmão Paulo e irmão Branco. É isso? São profetas. O fundamento que Paulo pôs, sendo ele apóstolo e profeta aos gentios, era o mesmo fundamento que os apóstolos Pedro e os demais haviam colocado. É assim? Então, sabemos que isso se perdeu, não vou entrar em detalhes, porque os irmãos sabem que isso se perdeu, e tivemos a promessa de ter o profeta Elias para restaurar. E agora o profeta Elias nos restaurou e você venceu. E você está feito coluna neste tempo. Então, o que é coluna? É uma parte do fundamento que sustenta toda a superestrutura. Então você está sustentando toda esta estrutura da obra de Deus. Os irmãos entendeu? Você é esta coluna. Agora a Bíblia diz que sobre a coluna seria escrito, né, o que vencer, farei coluna no templo do meu Deus e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E qual é o nome do meu Deus? Então os irmãos eu creio que você já está bem adiantado nisso agora, né? Qual é o nome do meu Deus? O nome do meu Deus, ele se fez carne humana e ele chamou-se Jesus Cristo. Vamos lembrar o caso de Filipe: mostra-nos o Pai. Há quanto tempo estou com vocês e não me conhece ainda, Filipe? Pai, manifestei o teu nome aos homens. Então Deus, numa forma humana, o nome de Deus é Jesus Cristo. Amém? Então você está sustentando isso, graças a Deus que põe o vencedor junto com os apóstolos e profetas. Porque em Efésios 2, 19 ao 22, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Glória a Deus. Versículo 22 diz que já somos juntamente edificados com Ele. Tudo passou pela porta, Jesus. Você passou pela porta? Você passou por Jesus? E é parte desse corpo ou templo. Agora, quando Deus põe um homem no templo como uma coluna e o faz parte daquele grupo de fundamento, quando Deus tomou você, que creu, venceu, Deus tomou você, pôs no templo como coluna. Deus põe o homem como uma coluna no templo e o faz parte daquele grupo de fundamento. O que ele está fazendo? O que Deus está fazendo com você? Hein? O que Deus está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está lhe dando
a revelação da palavra de si mesmo. Deus está te dando revelação do que é Ele. Amém? Ele mesmo. Por isso, porque é isso exatamente o que os apóstolos e profetas tiveram. Amém? O que eles tiveram? A revelação do que era Deus. Então, Mateus 16, versículo 17, ali está, nessa palavra, ali permaneçamos. Ninguém pode tirar o que sobre esta revelação edificarei. Você está edificado ali. Pense sobre essa palavra, vencer. João faz a pergunta: quem é que vence? A resposta vem imediatamente: aquele que crê. Aquele que crê que Jesus é o Cristo. Amém? Ele não diz que o vencedor é um que crê em um Jesus e em um Cristo, mas crê que Jesus é o Cristo. Uma pessoa, não duas, é aquele que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Claro, né? Claríssimo. Então, o irmão Branco diz assim: Deus está falando acerca da noiva aqui. Ponto final. Ele começa. Então eu peço que os irmãos leiam. Eu não vou ler, vou ler em partes. Tá? Então o irmão Branco diz assim: você quer um outro quadro dela? Quem? A noiva. Você quer um outro quadro dela? Deus está falando acerca da noiva aqui. Você quer um outro quadro dela? Está em Apocalipse 7, versículo 4 ao 17. E ouviu o número dos assinalados. Então aqui o irmão Branco vai descrever da tribo de Judá, da tribo de Levi, da tribo, cada tribo 12.000. São 12 tribos, né? E assinalado 12.000 de cada tribo, que somará os 144.000. Então o irmão Branco está falando um outro tipo da noiva. Então vamos guardando isso aqui, porque é a era de Filadélfia, a era de Wesley, onde há um nome novo. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, e com palmas em suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças, honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vindo, que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? De onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Temos 2 grupos aqui, amém? 144.000 e os que vieram da grande tribulação. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no trono os apacentará, e ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Jesus veio, selou 144.000. Quando é que Jesus vai vir selar 144.000? Depois do arrebatamento. Amém?
2 testemunhas. Selar, 144 mil. Ele tomou 12 mil de cada tribo. Mas há um outro grupo que não pertence a estes 144, que são vistos nos versículos do 9 ao 18. Quem são eles? Aqui, o irmão Brana diz assim: eles estão na noiva tomada dentre os gentios. Eles estão diante do trono de dia e de noite, e o servem no templo. Eles são um cuidado especial do Senhor. Eles são a noiva. Não é. Amém? Estou falando com segurança, né? Estou desaprovando o profeta, não. Depois ele traz nos seus, porque esses vieram de grande tribulação. A noiva está no trono com ele. Amém? Ele ensina nos seus, então aqui foi só uma... Ele deixou assim, não corrigiu. Amém? Mas quem está diante do trono é os que vieram da grande tribulação e os 144 mil. A noiva vai aonde quer que o noivo esteja. Ela nunca será deixada por ele. Ela nunca deixará ao seu lado. Ela compartilhará o trono com ele. Será coroada com a sua glória e honra. Escreverei. Amém? Vamos guardar aqui, o irmão Bruno vai entrar no nome agora. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. O irmão Brana pergunta: e qual é o nome de Deus? Bem, ele era Deus conosco, ou Emanuel. Porém, esse não foi o nome dado a ele. Qual o nome que não foi dado a ele? Emanuel. Não foi dado. Certo? Esse não foi o nome dado a ele. Chamarás o seu nome? Jesus. Amém? Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitaste. Portanto, o nome de Deus é Jesus. Porque esse nome que ele veio, ele é o Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Ele começou a escritura: darei o nome do meu Deus. Está mostrando o nome de Deus. Amém? Qual é o nome da mulher? E quando a mulher adota, qual é o nome que a mulher adota quando se casa com um homem? Ela adota o nome dele. Será o seu nome, que é dado à noiva. Porque o seu nome será dado à noiva quando ele a toma para si. Amém? Então eu vou pular aqui. Tem mais alguma coisa? O irmão Bruno vai falar de novo céu, nova terra, porque o primeiro já passou, tudo, né? Então ele diz assim, então eu vou ler a parte final. E escreverei sobre ele meu novo nome. Meu novo nome, quando tudo se tornar novo. Então ele tomará sobre si um nome. Esse nome será também o nome da noiva. Que nome é esse? Ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito dado tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-lo. Mas sem dúvida, ele deixará a revelação para o dia que ele deseja divulgar esse nome. É suficiente saber que será muito mais maravilhoso do que poderíamos chegar a imaginar. Acabou. E agora? Vê? Vamos pensar um pouquinho agora. Qual era Deus estava falando? O irmão Branco está mostrando? Filadélfia. Perfeito? Esse novo nome dado a Filadélfia. Então vamos voltar. Quando Jesus nasceu, como homem, o seu nome foi Jesus. O irmão Branco nos mostra aqui que Jesus nem sabia qual era o plano de Deus nas eras. Mas foi-lhe dado o nome Jesus. Então, quando ele subiu,
Ele foi morto, ressuscitou e subiu. 283 do primeiro selo, o irmão Brana disse que ele subiu com um novo nome. Então, como Redentor, como homem, ele chamava Jesus. Mas quando ele subiu, que Deus o tirou, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora ele não é só mais Jesus. Amém? Então isso é que a Escritura está mostrando para nós. Ele é Senhor e Cristo. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Tá, mas nós lemos a era de Filadélfia. Aquilo que está relatado para nós na era de Filadélfia. Quando é que foi mostrado a João? Pouco depois do Pentecostes. É verdade? Nós vemos, deu Pentecostes, o Espírito Santo desceu, falou que este Jesus é Senhor e Cristo. Agora, João foi tomado em espírito, foi transportado, para a ilha de Patmos, o lançaram lá, e Deus trabalhou com ele, e ele recebeu estas visões. Aí Jesus pôde falar o meu novo nome. Quando ele estava na terra, ele não sabia. Não foi revelado a ele. Ele nasceu, Cristo Senhor. Mas depois que ele foi tirado, ele se tornou o Senhor Jesus Cristo. Paulo nos fala, Colossenses 1:8, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Então vamos... Está claro, irmãos? Está confuso não? Deu para compreender? Então João estava tendo as revelações. Esta revelação é na era de Filadélfia. Me perdoe, Filadélfia, né? Então lá em Filadélfia, nós tivemos o quê? Deixa eu ler aqui. Primeiro selo. 192 ou 194. O irmão Brando diz assim, 191. Eles têm outra era da igreja, então a seguir lá vem a igreja que está em grande confusão. Vem João Wesley, outro reformador, que ele tinha vindo Lutero, vem João Wesley, outro reformador. Forma outra era da igreja. Entende o que eu quero dizer? O irmão Brando mostrando que vem cada mensageiro e forma a era da igreja. Todos eles foram reformadores. 192, primeiro selo. Note, nesta última mensagem, da última era da igreja, não é um reformador. Ele é profeta. Não reformador. Mostre-me onde um profeta já deu início a uma era da igreja. Ele não é reformador. Ele é profeta. Estou falando da era de Laodiceia. Amém? Veio Paulo de Wesley e já passou para a nossa era. Da agora é profeta, não é mensageiro. Amém? Não é o reformador, melhor dizendo. Outros foram reformadores, mas não são profetas. Eles tiveram sido, a palavra do Senhor vem ao profeta. Por isso que eles continuaram no batismo do Pai, Filho e Espírito Santo, por todas estas outras coisas, porque foram reformadores e não profetas. Mas ainda assim foram grandes homens de Deus e viram a necessidade do dia que viviam. E Deus os ungiu e foram enviados lá para aquelas coisas. Amém? Cada mensageiro, a sua era, eles não eram profeta. Lutero não era profeta. O Wesley não era profeta. Qual é o batismo que o Wesley usou? Pai, Filho, Espírito Santo. Então, só para mexer um pouquinho, nós pensarmos desses dois grupos. Tem um grupo, que é o 144, e os que vêm de grande tribulação. Eu creio que pode haver irmãos batizados em nome do Senhor Jesus enfrentando a tribulação. Mas o irmão Brana diz que muitos deles é nécia. A nécia, também estando nas denominações, não receberam o nome do Senhor Jesus. Receberam?
dá-lhes novo nome. Entende agora a pergunta? Dá-lhes, darei, tanto faz, né? No tempo, na era de Filadélfia, Lutero e o Wesley, né? Vamos pegar o Wesley de Filadélfia, eles batizavam em nome Pai, Filho e Espírito Santo. Então foi dado a eles por fé e não por batismo. Vê? Novo nome. Justamente escreverei nele. Mas e agora? Vamos pegar para nós herdamos lá. E esse novo nome? O nome de Deus, qual é? Senhor Jesus Cristo. Esse nome, o irmão Branham nos diz aqui no 7º selo, parágrafo 211, que as religiões, ou a religião romana, tentou apagar este nome, dando-lhe Pai, Filho e Espírito Santo, acrescentando outros como santos. Eles tentaram apagar o nome do Senhor. Mas foi prometido para nós o profeta Elias para restaurar. Quando ele veio, ele voltou a nossa fé ao original, e você venceu, foi colocado no templo de Deus e recebeu o novo nome dele. Que nome você é batizado? Você tem o nome dele em você ou não? Escreverei sobre ele meu novo nome. Pronto? Ei, glória, eu gosto disso. Deus é maravilhoso, não é? Vou ler isso aqui, amanhã eu vou ler de novo, para eu terminar. Amém? Perguntas e respostas, número 3, pregada 30 de agosto de 64. Eu estou falando isso porque eu tenho uma outra pergunta e resposta, número 3, que é de 50 e poucos, tá bom? Então marca a data, porque depois você encontrar. Perguntaram para o irmão Branham assim: tem o nome do Senhor mudado nas diversas dispensações? O irmão Branham disse: sim. Ele foi uma vez chamado, ele foi chamado de Eu Sou, ele foi chamado de Jeová, ele mudou muitas vezes. Guarde isso, ó, a chave. A última vez que foi mudado foi quando Deus se tornou carne e tomou um nome humano. Amém? A última vez que foi mudado, quando Deus se tornou carne e tomou um nome humano. Jeová, Eu Sou, todos estes são títulos para um nome. Vê? Você foi batizado no nome de Jeová. Isto é, você teve que ser batizado em nome de Jesus Cristo. Amém? Você foi batizado em nome de Jeová Rafá, Jeová Manassés, Jeová Jiré. Todos estes, isto teve que ser Jesus Cristo. Eu sou, o Eu Sou é Jesus Cristo. Recordem, estando ele de pé lá naquele dia, ele disse, estou falando de São João 8,58, ele disse: vocês dizem que comeram maná no deserto. Nossos pais comeram maná e estão mortos. Ele disse, o Senhor Jesus disse, comeram, mas morreram. Parágrafo 140 aqui. Eles disseram: bem, sabemos que agora está louco, porque você é simplesmente um homem e não tem nem 50 anos de idade. E disse que viste Abraão? Ele disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Vê? Ele era o Eu Sou. E de todos os títulos e nomes que sempre pertenceram a Deus, de todos os títulos e nomes que pertenceram a Deus, foi feito um nome humano. Amém? O Senhor Jesus Cristo. Correto? Assim diz o Senhor. E eu creio. Amém? Deus abençoe. Senhor Deus, nosso gracioso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por sua bondade,
O Senhor disse, através do seu profeta, nosso precioso irmão, Brana, que os homens pisam em gelo fino, com calçados no solado de taxinhas, não sabendo onde estão pisando. Dá-nos graça, Senhor, humildade, intrepidade da sua palavra em nosso coração, para que assim possamos dar passos firmes, fundamentados com a sua palavra, ver o que o Senhor disse e mostrou, Pai. Tira toda a concepção humana, tira todo o mal, Pai. Sempre temos influência de coisas ou de pessoas por onde passamos. Pai, deixe nós estar no Teu Espírito e termos somente influência das coisas santas e celestiais da parte do Senhor. E guia nossos passos por toda a eternidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus.